Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como eu defino o valor dos meus honorários e como você pode definir também. Vejam, eu quero aqui trazer alguns elementos, algumas contribuições e, obviamente, não vou fazer aqui uma fórmula mágica para definir valor de honorários ou algo assim. Eu não acredito nessas coisas, com todo respeito a quem faz, a quem tem alguma fórmula para calcular, enfim, mas eu não acredito muito. Eu prefiro avaliar vários critérios e definir até, em alguns pontos, com certa subjetividade. Em alguns pontos, sim, eu defino de forma subjetiva e, obviamente, eu quero dizer como eu faço, mas eu preciso deixar aqui alguns alertas, algumas observações antes de começar. Primeiro, se você estiver vendo no Instagram ao vivo, peço para você clicar no aviãozinho aqui para compartilhar para outras pessoas. É só clicar no aviãozinho e sair clicando no azul para encaminhar para outras pessoas, porque esse é um tema muito importante e que eu acho que interessa a todos. Todos têm interesse nesse assunto, todos que atuam na advocacia. Então, eu peço a você para clicar no aviãozinho e sair marcando as pessoas ali para encaminhar. Outra coisa, eu obviamente não vou aqui oferecer serviço, não é essa a ideia. Primeiro que eu só atuo para advogados, então pelo menos nesse ponto há uma questão diferenciada, mas mesmo assim eu não vou oferecer serviço, não é essa a ideia e também não é permitido. Eu só vou falar como eu faço e para isso eu tenho que explicar como é a minha forma de atuação também. E por fim, eu, obviamente, claro, eu não vou falar os valores que eu cobro, porque isso daí também não é permitido. E aqui eu faço uma crítica, porque eu acho que deveria ser permitido. Com todo respeito à OAB, vocês sabem que eu tenho uma grande relação com a OAB, palestro em eventos da OAB, congressos em vários estados, já palestrei Rio Grande do Sul, Tocantins, Espírito Santo, em vários lugares eu já palestrei na OAB, mas aqui eu tenho que deixar essa crítica que, na minha opinião, seria muito mais útil para todo mundo se fosse permitido divulgar o valor dos honorários no site, enfim, nem que fosse tipo uma tabela de valor mínimo, alguma coisa assim. Mas alguma coisa tinha que ter para facilitar, porque é muito ruim, por exemplo, para aquela pessoa humilde sair procurando advogado numa situação urgente. Imagine, alguém foi preso, ou é uma questão de saúde, por exemplo, uma internação, alguma coisa assim, internação compulsória, internação para uma cirurgia, algo que precisa judicializar. E aí sai procurando advogado, a pessoa tem, sei lá, 5 mil para pagar. E aí conversa com o advogado, marca para o dia seguinte e tal, chega lá, o advogado fala, olha, o valor que eu cobro é de 100 mil reais. Não, mas isso daí não dá para pagar. Pois é, então, não dá, não consigo reduzir tanto, vai ter que ver outro advogado. E aí o cliente, numa situação urgente, muitas vezes vai ter que sair procurando advogado. Isso é muito ruim. E também é ruim para o advogado, porque muitas vezes o advogado está correndo, cheio de trabalho, ele tem um valor mínimo para cobrar, um valor que ele considera que abaixo daquilo não tem como atuar, e alguém marca uma consulta, alguém procura esse advogado para tentar fechar por um valor que é 10% o valor que o advogado normalmente cobra. Então, assim, para todo mundo seria melhor se fosse... Eu não sei qual seria a forma, mas deveria ter alguma permissão para divulgar, nem que fosse assim, valor mínimo. Alguma coisa para o cliente ter uma ideia. Eu acho que isso daí para o cliente é absolutamente prejudicial. Absolutamente prejudicial para aquele cliente que está numa situação de urgência, que um parente foi preso, aí ele está com 5 mil para pagar e sai procurando um advogado, 50 mil, 100 mil, eu só vou conseguir te atender na segunda, ainda é quarta, só na segunda, aí vai lá, conversa com ele na segunda, não, eu cobro 25 mil, mas só tem 5 mil para pagar, não dá, e aí fica nisso, e seria muito mais fácil se tivesse alguma previsão, pelo menos, do valor. Mas, enfim, isso daqui é só uma opinião e, claro, isso daí teria que ser muito bem desenvolvido também para não mercantilizar a advocacia, para não tornar algo absolutamente comercial, absolutamente, enfim,
fugindo dos padrões da advocacia. Mas não é essa a ideia aqui. Eu quero falar sobre como eu defino os meus honorários e para isso eu tenho que falar que a minha atuação é diferente. Por que é diferente? Porque eu resolvi atuar com consultas, consultorias e pareceres. Eu, como vocês sabem, eu fui defensor público por 3 anos no Rio Grande do Sul, não tinha advogado antes de ser defensor público, saí da faculdade, adiantei formatura e tal, passei no concurso durante a faculdade, adiantei formatura e tomei posse como defensor logo em seguida. E aí eu fiquei como defensor durante 3 anos e quando eu entrei na advocacia eu não sabia como cobrar. Eu me lembro que na hora de cobrar o primeiro valor, eu comecei a advogar em Brasília, na hora de cobrar o primeiro valor eu comecei a fazer cálculo, tá, mas se eu tiver que ir para tal lugar, e aí eu vou gastar gasolina, então se eu cobrar isso, aí daqui a pouco, se eu tiver que ir lá 5 vezes, aí o valor da gasolina vai dar tanto, e não sei o que. E eu começava a calcular isso, e eu não tinha um padrão, eu não tinha uma ideia, porque claro, a advocacia tradicional, a advocacia de execução, que tem que ir a fórum, que tem que ir a presídio, que tem que ir à delegacia, tem gastos que eu não tenho na consultoria. Tem gastos com, por exemplo, gasolina, pedágio, e, enfim, pode ter que gastar mais com carro para revisão, dar defeito, furar pneu, todo tipo de coisa. Talvez hotel para ficar em outra cidade. Alimentação, sempre comendo em restaurante, na rua. Aqui eu também faço isso, né? Mas enfim, mas sempre comendo em outros lugares. Então há um custo adicional que a gente tem que ter uma ideia disso daí. Tem que ter uma ideia. Isso daqui pode entrar a qualquer momento, tornando mais onerosa a minha atividade. Isso para o advogado pesa muito. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui dar o valor dos honorários, eu fiquei assim um tempão segurando o valor, fazendo um drama desgraçado, porque eu estava com medo de falar. Isso acontece com todo mundo, eu estava com medo de dizer um valor e aquele valor ser muito baixo, o cliente falar, não, beleza, fechado. Imagina, o cliente está pensando, não, você vai cobrar X, 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 e aí cobra 50% de X. Não, beleza, fechado, agora tá valendo, é isso daí. Não dá para fugir mais, porque depois que você deu o valor, você não vai falar, não, peraí, eu errei, na verdade é tanto, não é assim que funciona. E também, eu estava com medo de falar o valor e assustar o cliente, nem ter negociação. E ainda tinha essas coisas, mas aí eu vou gastar com tal coisa, aí gasolina, vou ter que ir lá, isso daí pode me ocupar uma tarde para fazer não sei o que e tal. Aí você vai pesando muitas coisas, segurando o valor. Eu tenho certeza que todo mundo aqui começou desse jeito, assim, morrendo de medo de falar um valor e ser baixo demais e o cliente fechar rápido, ou falar um valor alto demais e o cliente sumir, nem dá negociação nem nada, e você está precisando e perde aquele cliente. Então é uma situação difícil. E hoje, na minha atuação como consultor, como eu falei, eu trabalho como fazendo consultas, consultorias e pareceres. Qual é a diferença? Consulta é basicamente de 1 hora, conversando, eu leio o processo antes, vejo tudo que está escrito no processo, penso tudo, anoto um monte de coisa, e aí, na hora de conversar com um cliente, advogado, isso, eu já vou falar sobre isso, aí eu falo tudo que eu anotei, o cliente fala muitas coisas que não estão nos autos e faz as perguntas também. Então, a consulta é uma consulta normal, de diálogo, para tentar chegar a uma conclusão sobre as teses, estratégias, medidas e tudo mais. Normalmente 1 hora e alguma coisa, e alguns minutos. Consultoria já é diferente, já ocupa um tempo maior, é como se fosse por uma fase de um processo. Então, por exemplo, consultoria durante o inquérito policial. Não é por 1 hora, pode durar 6 meses, 1 ano, enquanto durar o inquérito policial. Ou consultoria durante a instrução de 1º grau, até o final do 1º grau com a publicação da sentença, não abrangendo a apelação. Ou consultoria para a apelação, ou consultoria para tentar soltar o cliente. Então, pensando em habeas corpus, pensando lá nos tribunais superiores, recurso ordinário constitucional ou habeas corpus substitutivo, pensando em todas as medidas ali. E aí, claro,
é um valor maior porque tem que ocupar mais tempo, tem aquela preocupação, pode o cliente mandar uma mensagem no sábado, na sexta, querendo alguma coisa, precisando de alguma coisa, aconteceu alguma mudança no processo, e aí eu tenho que dar atenção. Então, a consulta é bem definida, você fala, a consulta no dia tal, em tal horário, e naquele horário você conversa por 1 hora, terminou a consulta, acabou. Na consultoria já há uma prorrogação, uma permanência da sua atuação por um tempo. E nos pareceres, que ultimamente é o que eu prefiro, eu tenho um parecer que é mais enxuto, como se fosse uma consulta só que por escrito, e eu tenho um parecer que é bem mais pesado, que é bem mais doutrinário, às vezes filosófico, às vezes extremamente complexo, e isso faz com que ocupe mais tempo, mas aí, diferenciando, o parecer é mais legal que a consulta, na minha opinião, e a tendência é que eu fique fazendo só parecer. Por quê? Porque o parecer tem um prazo para fazer, ele não tem um horário para fazer, e a consulta tem um horário para fazer. Então, essa é a diferença. Por exemplo, vamos pensar aqui. Se eu não me engano, agora está tendo um jogo do PSG. Se eu quisesse ver o jogo e tivesse uma consulta no mesmo horário, eu não poderia ver o jogo. Mas se eu tivesse um parecer para fazer, para entregar o parecer hoje é até 11h59. Eu posso fazer o parecer depois do jogo, antes do jogo, ou no intervalo do jogo, escrever alguma coisa. Não dá para fazer muito, mas dá para, enfim, dar uma olhada, uma revisada ali. Então, na minha opinião, e isso é uma coisa pessoal, porque eu defino muito das coisas que eu faço do meu trabalho a partir de uma definição de qualidade de vida que eu quero ter. Então, para mim, parecer é mais divertido do que consulta, porque parecer tem um prazo, mas não tem um horário. E a consulta tem um horário, naquele horário eu tenho que estar ali falando com o cliente, dando atenção. E o parecer dá para fazer uma coisa mais completa, fica tudo por escrito, enfim. E quando eu comecei a atuar com consultas, consultorias e pareceres, foi uma coisa que aconteceu por acaso, eu não tinha nem feito a mínima divulgação disso, e apareceu uma cliente me procurando por um caso que, enfim, tinha uma certa complexidade, e aí pediu para eu fazer uma consultoria. Eu não sabia como era a consultoria e a pessoa me explicou exatamente, você vai orientando a minha advogada, assim, 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 enquanto eu vou atuando, etc, etc. E aí você não precisa atuar no processo diretamente, você vai atuar dando as orientações, pensando nas teses, nas estratégias, nos momentos de fazer cada coisa, porque você tem mais tempo para isso, você tem mais experiência, tem, enfim, uma formação maior e tem mais tempo livre só para ficar pensando nisso, não tem que ficar dirigindo, não tem que ficar viajando, só pensando 24 horas por dia em tese, estratégia, leitura de processo e tudo mais. Aí eu comecei ali e virou uma bola de neve pela seguinte situação. Conforme eu passei a fazer mais consultas e consultorias e pareceres foi um pouquinho depois, conforme eu comecei a fazer mais esse tipo de coisa e menos a advocacia tradicional, eu passei a ter mais tempo para estudar. Porque é aquilo que eu falei no início, eu deixei de ter o tempo de dirigir, o tempo de estrada, o tempo de viajar, eu passei a ter mais tempo para ficar sentado numa mesa estudando, lendo o processo, pensando o que fazer. Então, só um segundo aqui, deixa eu só ver. Tá. Então, conforme eu passei a ter esse tipo de tempo, eu passei a focar mais nisso. Então, o que significa exatamente essa questão? Deixa eu só ativar aqui os comentários para se vocês quiserem falar. Pronto. Então, o que significa essa situação? Vejam, eu passei a ter mais tempo livre fazendo a consultoria. Fazendo a consultoria, eu passei a ter mais tempo livre para estudar. Estudando mais, eu comecei a escrever mais, a publicar mais, a fazer mais cursos. E, por consequência, eu passei a ter mais autoridade entre advogados. Logo, tendo mais autoridade entre advogados, eu faço mais consultorias, consultas e pareceres. Então,
é como se fosse um ciclo. É como Roxin fala naquele artigo sobre oscilação cíclica. Direito penal uma hora está mais punitivo, outra hora está mais tranquilo e tal, numa oscilação cíclica. Só que aqui não é exatamente uma oscilação cíclica, é uma progressão cíclica, é um aumento conforme eu estudo mais, eu tenho mais consultas, mais consultorias e mais pareceres. E conforme eu tenho mais consultas, consultorias e pareceres, eu posso ir redefinindo os valores. E é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês. Vocês conseguem comentar aí, só para testar se está funcionando aqui os comentários? Deixa eu ativar aqui. Tudo certo até agora, pessoal? Vejam, primeira coisa, para definir os honorários, lembre-se, eu atuo com consultas, consultorias e pareceres, como eu acabei de falar. Fiz toda essa introdução para demonstrar que a minha forma de precificar é diferente e tem que ser diferente da forma de precificação dos outros advogados que vão falar diretamente com o cliente final, com o réu, com o investigado, com a vítima, enfim, com a pessoa que está ali precisando de um advogado para atuar diretamente. Os meus clientes são advogados. Eu agora, nesse exato momento, agora, eu tenho um cliente, eu tinha dois, eu tenho um cliente agora que não é advogado. O resto, todos são advogados. Melhor dizendo, eu tenho um caso que é de atuação da advocacia tradicional, porque eu já parei de fazer essa advocacia há um bom tempo. E eu fui passando só para atuar na consultoria. Então esse é um caso mais antigo que eu peguei há alguns anos. Fora isso, se um leigo me procura, se alguém que não é do direito me procura, eu falo, olha, tem que falar com o seu advogado. Eu não posso te passar honorários, eu não posso falar nada sem falar com o seu advogado, sem falar com o advogado que está atuando no processo. Então, por exemplo, um advogado, vamos pensar aí, um réu em um processo de estelionato me procura. E aí ele tem um advogado. Eu falo com ele, olha, eu só posso te passar qualquer valor se o seu advogado falar comigo, porque eu não posso passar por cima do advogado que está atuando no processo. Eu não tenho o mínimo interesse em criar animosidade com o advogado, nada. Sinceramente, esse dinheiro não vai mudar a minha vida, eu não vou, agora nunca mais vou trabalhar e tal, não vai mudar a minha vida. Então eu prefiro perder esse valor. Aí, se o cliente aparece, o cliente leigo aparece, tendo o advogado nos autos, e ele quer saber o valor da minha consulta, do meu parecer, da minha consultoria, eu falo para ele conversar com o advogado dele, para o advogado dele me procurar, e aí, se o advogado concordar, e aí a gente conversar, aí tudo bem. Até porque eu não faço a consulta ou a consultoria ou o parecer para o cliente final, mas sim para o advogado. É para orientar a atuação do advogado, não é para orientar o cliente. É o advogado que vai definir as teses nos autos. E eu vou passar para ele as teses, as estratégias, as manifestações que eu entendo que são oportunas e pertinentes. Aí, se o cliente leigo me procura e ele não tem advogado, ou está pela Defensoria Pública, ele quer um advogado para atuar no processo, eu passo para algum amigo meu. E hoje é muito fácil qualquer advogado de qualquer lugar atuar em qualquer lugar. Então, muitas vezes eu passo normalmente para o Tomás, que vocês conhecem aqui, para mim é um irmão, é uma das pessoas que eu mais gosto no mundo, é da família, e eu confio absolutamente nele, eu confio de olhos fechados, tranquilamente, porque ele é sério pra caramba. As coisas que ele posta aí nas redes sociais, direito de defesa e tal, ele é 1000 vezes mais chato no privado. Se as pessoas acham que ele ama a advocacia publicamente, vocês não sabem as coisas que ele me fala, como ele é realmente apaixonado. Então, assim, eu passo para ele porque eu sei que ele é um cara que tem qualidade técnica, atuou nos maiores casos do Rio Grande do Sul e está atuando ainda, inclusive com alguns júris aí para fazer novamente. E, além de tudo, eu sei como é o perfil e a ética dele. Eu sei que ele vai comprar a briga. Se tiver que ir domingo falar com o cliente, dar atenção,
ele vai comprar a briga. Todos os casos ele vai comprar a briga. Então, eu não pego casos para mim quando é um cliente leigo que não tem advogado nos autos. Eu passo para alguém. E quando é o advogado que me procura, aí sim. Aí eu falo, bom, vamos conversar agora sobre a definição dos honorários. E aí eu faço também um filtro, que eu sugiro que vocês pensem sobre isso. Pensem sobre o cabimento ou não desse filtro, que é o seguinte. Se a pessoa me procura falando... antes, só fazer uma observação. No passado, eu pensava que todo contato é para contrato. Quando você está precisando de dinheiro, de fato é assim. Mas depois que você vai se colocando um pouquinho no mercado, não pode ser assim. Então, eu não perco tempo tentando convencer ninguém a me contratar. Eu falo, é isso, é assim que funciona e tal, e podemos fechar ou não. Acabou. Não insisto de nenhuma forma. Então, se a pessoa me procura e manda uma mensagem, o advogado me procura, eu preciso de uma ajuda. Eu, assim, já falo logo de cara, olha, não tem como eu te ajudar, é só por meio de consultoria. Porque seria um desrespeito. Primeiro que seria irresponsabilidade minha falar qualquer coisa sem ler os autos, e aí daqui a pouco vai vir me cobrar. Mas o cliente foi preso, não sei o que. Tá, mas eu não li o processo, você que está atuando no processo. Então, eu não falo nada sem ler os autos. Eu até parei com a consultoria, com a consulta sem análise de autos. Não tem mais. Agora só me contrata se for para ler os autos. Senão, eu não tenho interesse. Mas é só uma questão que dá para responder em abstrato. Não dá, não dá. Sempre tem que olhar os autos. Então, eu não ajudo nesse caso assim, porque eu teria que ler os autos. Eu presumo que quem está atuando no processo e lendo os autos sabe mais o que fazer do que eu, sem ler os autos. Segundo, não tem como ler os autos nessa correria que a gente está, todo mundo está na correria desgraçada, fazendo um monte de coisa e tal, e eu estou fazendo curso em 500 faculdades ao mesmo tempo, vocês sabem aí. Então, Salamanca, Barcelona, Carlos III de Madrid, Valência, tá faltando uma aqui, agora fugiu. Enfim, fazendo tudo isso ao mesmo tempo, e aí não tem como eu me dedicar a ajudar outra pessoa sem ler o processo. E não tem como ler o processo sem ser num caso de consultoria. Seria injusto com aqueles que já pagaram, que reservaram o horário para daqui a uma semana, que vão esperar até lá e tal. Então tem que jogar conforme o jogo. Outra coisa, eu não tento convencer, porque se a pessoa pediu ajuda, ela não está pensando em contratar. E eu acho que dá muito trabalho para tentar botar uma ideia na cabeça de uma pessoa. Mas quem sabe valeria a pena você contratar, olha, não tem como eu te ajudar, mas vamos conversar sobre consulta e tal. Então eu simplesmente falo, eu só ajudo na consultoria, a única forma de atuação é assim, tem que ter um horário marcado e tal. E aí, em quase todos os casos, quando o colega pediu ajuda, ele não fala mais. Quando eu falo isso, ele não pergunta, mas então qual é o valor e tal. Normalmente não pergunta, porque a ideia era a ajuda gratuita. E muitas vezes é uma ajuda gratuita que dá mais trabalho do que a ajuda paga pelo cliente que me contrata para consultoria. Então, a gente tem que saber separar isso. Eu já vou falar sobre esse assunto também. Aí, quando eu vejo que é algo que é importante, o Regis falou, a da Colômbia. Não, a Universidade da Colômbia é para janeiro. Eu estou falando das de agora. Agora é Barcelona, Sevilha eu terminei, tem Barcelona, Carlos III de Madrid, Salamanca, Valência, e está faltando uma aqui. Eu não estou lembrando qual. Enfim. E aí, qual é a ideia? Quando o cliente me procura, eu já tenho uma mensagem pronta para falar. O cliente me procura, gostaria de um orçamento, gostaria de saber qual é o valor da consulta, gostaria de saber tal. Eu olho a foto, tá ali com imagem de advogado, tá o nome, doutor fulano de tal, advogado, doutora tal, foto assim de advogado, que normalmente o advogado usa, aí eu já mando isso. Se não, eu pergunto, você é advogado, você é advogada, para ter uma ideia. Aí depois que responde, eu mando a seguinte mensagem, eu vou ler aqui para vocês exatamente a mensagem que eu tenho. Para definir o valor, preciso das seguintes informações. 1. Qual é o crime? 2. Qual é a fase processual?
3. Os autos têm quantas páginas aproximadamente? 4. Seria uma consulta geral sobre teses e estratégias ou algo específico? E 5. Uma consulta de 1 hora seria suficiente? Por que isso? Porque às vezes, vamos falar por partes aqui. Quanto ao crime, às vezes o crime é um crime de fácil análise e outras vezes é um crime que você sabe que tem uma complexidade. Então, por exemplo, uma ameaça é uma coisa, uma organização criminosa, lavagem, crime contra a ordem tributária, ou até homicídio, que é criminalidade tradicional, mas tem uma complexidade diferente de um caso de ameaça, de Maria da Penha, alguma coisa assim. E aí, claro, isso daí é considerado. Fase processual é importante para saber o momento da consulta. Porque, por exemplo, no inquérito policial ainda não tem nada, não tem denúncia, não tem o relatório, a não ser que já acabou o inquérito policial. Aí tá tudo na fase da investigação, sem nada concreto apontando qual será o crime analisado ali. Só instauração, eventualmente o indiciamento, aí é muito pouco. E eu prefiro a partir da denúncia. Eu prefiro, é uma opção minha, porque eu acho que é mais produtivo, quando você já sabe qual é a acusação. E aí também para saber qual é o momento. Às vezes, tá na fase tal, que é um recurso com prazo, tem que fazer um recurso sentido estrito agora. Se eu não tiver agenda, aí eu já falo, olha, não estou podendo aceitar nada com prazo nessa semana. E aí vai acabar o prazo aí, eu não vou conseguir te ajudar. Então, não tem como eu pegar esse caso. Por isso que eu já pergunto qual é a fase processual. Foi citado, está no momento da resposta, enfim, tem a audiência marcada, quando é a audiência, vai apresentar memoriais, acabou a instrução e aí vai para memoriais agora, esse tipo de coisa. Os autos têm quantas páginas aproximadamente? Eu pergunto isso porque não é que um caso com 5.000 páginas é necessariamente mais difícil que um de 500. Mas tem mais coisa para ler. Isso daí eu acho que todo mundo tem que considerar. O trabalho da leitura e combinar com o crime imputado e a fase processual. Porque é importante saber qual é o tamanho dos autos para saber qual é o trabalho que você vai ter com as futuras manifestações, com as futuras análises e com o que aconteceu até agora naquele processo. Então, por exemplo, não dá para considerar nesse fator um processo de 200 páginas igual a um processo de 3.000 páginas. Não dá, são coisas diferentes. A dificuldade da leitura, a quantidade de coisas para ler é diferente. E muitas vezes tem até coisa repetida, não tem problema. Mas são mais páginas e isso dá mais trabalho e ocupa mais tempo também. E claro, não é dizer, por exemplo, um processo de 200 páginas tem que cobrar X e um processo de 400 tem que cobrar 2X e um processo de 600 tem que cobrar 3X. Eu acho que não é assim que funciona. Porque depois que você está nos autos, a dificuldade inicial é uma coisa, a partida, começar a sair do zero é uma coisa, sair da inércia. Mas depois que já está no embalo ali, seguindo no processo, já fica mais fácil. Então não é necessariamente o valor de um processo de 1.000 páginas tem que ser o dobro do valor de um processo de 500 páginas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que um processo é mais fácil, olha a análise, é mais fácil ler um processo de 1.000 páginas, bem mais fácil ler um processo de 1.000 páginas do que 2 processos de 500 páginas. Por quê? Porque aí está concentrado em um crime ou um conjunto de crimes, um réu, uma situação, um tipo de movimentação processual, um rito. É uma concentração diferente. Um processo de 1.000 páginas é mais fácil que 2 processos de 500 páginas. Eu pergunto sempre se seria uma consulta geral sobre teses e estratégias ou algo específico. Por quê? Porque às vezes é uma questão muito específica. Eu gostaria de saber só sobre qual é o recurso cabível aqui e o que tem que fundamentar. Não é pensar em todas as teses e estratégias. E é claro que isso é mais simples do que pensar em todo o contexto. Imagine, vamos comparar aí. Eu quero, tá na fase, acabou de sair a sentença, e eu quero saber tudo que tem que fazer agora, quais são as melhores teses para apelação. Bom, aí tem nulidades, aí tem mérito, aí tem análise de
provas pra caramba, aí tem análise da dosimetria da pena, isso dá trabalho. Outra coisa é, por exemplo, falar, olha, é que ele foi preso no inquérito, a gente está no inquérito ainda e queremos tentar soltar. Então, em geral, o inquérito terá menos páginas, a não ser assim, um inquérito muito complexo, com 3.000 páginas, comparando com um processo de Maria da Penha, que só tem a palavra da vítima e está aí com 200 páginas, ou menos. Então, claro, aí tem uma dificuldade diferente. Mas, em geral, é mais difícil, dependendo da fase, dependendo do tamanho do processo e dependendo se é algo geral ou algo muito específico. E lembrando, é a minha atividade fim. A consulta para outros advogados funciona, em muitos casos, como um meio. Então, o cliente procura advogado, por isso que muitos advogados nem cobram consulta, porque vão cobrar os honorários para fazer a defesa e tal. Eu tenho obrigatoriamente que cobrar consulta, porque na consulta eu já faço o meu trabalho. Eu tenho que fazer isso. Na consulta eu já faço a manifestação inteira, falo todas as teses, já falo todas as estratégias, já tenho que analisar o processo inteiro. Não é diferente, sabe? É como você pensar, um médico pode fazer a consulta e resolver o seu problema, resolver aquilo que ele tem que resolver, dando remédio, falando, ó, faz tal tratamento. Ou aquela consulta pode ser só um encontro prévio para uma cirurgia. E aqui é a mesma coisa. No meu caso, o objetivo é a consulta já prestar o trabalho final. Enquanto, no caso de outros advogados que vão atuar no processo, a consulta é, na verdade, um momento prévio para conversar, se conhecer, passar o valor dos honorários e depois prestar o serviço final, que é a atuação no processo. Essa é uma diferença. E aí eu sempre pergunto se uma consulta de 1 hora é suficiente. Por quê? Porque muita gente pergunta sobre parecer. E parecer tem um valor mais elevado. Eu tenho, claro, alguns tipos de pareceres. Tem parecer que é como se fosse uma consulta, só que por escrito. É claro que é acessível, é mesmo valor praticamente da consulta. Mas tem parecer que é mais pesado, porque aí você tem que fazer uma coisa para juntar nos autos, para tentar convencer um juiz, para tentar convencer um desembargador, um ministro, botando assinatura embaixo, botando todos os títulos, botando, enfim, tudo o currículo ali para tentar dar um peso naquilo para gerar um convencimento. Aí é uma coisa mais complexa e demora mais tempo. Então, eu levo em consideração essas coisas aqui para definir o valor dos meus honorários e eu acho que vocês têm que pensar dessa forma também. Quais são os critérios de definição dos honorários? Vou pedir só para vocês comentarem qualquer coisa aqui, só para ver se está funcionando essa caixa de comentários, ver se está tudo certinho. Eu vou ver aqui algumas dúvidas que me encaminharam para falar aqui com vocês rapidamente. L. Almeida Rocha mandou assim: como definir a melhor forma de parcelamento? Aí que tá. Eu não faço parcelamento, porque eu tomei um prejuízo em 2017, eu acho. Início de 2017. Hoje é a única pessoa do Brasil me devendo. Um caso, enfim, que eu fiz a consultoria, o cliente pediu, acho, para dividir em 5 ou 6 vezes, cliente advogado, e aí eu dividi. E ele não pagou depois da audiência, parou de pagar. Parou. E é isso. E ficou assim. E eu também não vou ficar cobrando judicialmente, porque eu não quero. Mas ficou nisso. Perdi o valor ali de, sei lá, não sei quantas parcelas, 3 parcelas, alguma coisa assim. Aí ali eu passei a ficar com raiva disso, de parcelamento. Então, primeiro, uma coisa que... Vou falar aqui uma coisa que minha mãe fala. Minha mãe foi dona de casa até os 60 anos. Com 60 anos, ela abriu um comércio, uma lanchonete. E aí ela tem 2 regras básicas que ela fala e eu sigo. Meus pais são inteligentes pra caramba, eu quero ser metade deles. Então, quando eles falam uma coisa, eu ouço quieto e respeito e boto em prática. E minha mãe fala: não se deve vender fiado e não se deve trabalhar de graça. É isso. Inclusive, minha mãe é responsável por eu desistir de palestrar,
para eu parar de palestrar. Estão me chamando para palestrar aí, OAB de não sei onde, Santa Catarina, de... Cara, não vou, não adianta, porque para eu ir eu vou ter que cobrar um valor muito alto, que é até injusto. É um valor que eu não mereço. Sinceramente, é um valor que eu não mereço, eu teria que cobrar. Porque eu não quero ir palestrar. E, de graça, minha mãe fala que não vale a pena trabalhar de graça. É melhor ficar vendo televisão. É melhor descansar, dormir com a cara para cima, assim. E quando você vende fiado ou parcela, você está trabalhando de graça se a pessoa não te pagar. É isso. A pessoa não te paga e você perde aquele valor. Então, assim, é melhor não trabalhar. Eu penso assim, eu não parcelo e não vejo forma segura de parcelamento. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Você pode falar assim, no cartão é seguro. Não é seguro. É só a pessoa pedir o estorno, é só a pessoa, como é que fala? Não é atacar, fugiu agora. Não é refutar também. Como que é aquela palavra que você faz, reclamar? Não é reclamar também. É alguma coisa que você faz para o banco, falando, esse valor aqui do cartão eu não reconheço. Mas tem que preencher uma folha. Eu tive que fazer isso. Preencher uma folha falando, não reconheço, esse valor aqui não é meu e tal, para pedir a devolução. Contestar, muito bem. É isso aí. Contestar. Então, é só você contestar aquele valor. Fazer a contestação, o banco já te manda ali o modelo e tal, pedindo estorno. Aí tá. Aí você vende o seu serviço em 5 vezes, e aí faz alguma coisa, resolve uma situação inicial, no mês seguinte o cliente ataca aquilo no banco, pedindo estorno. E aí você perde esse dinheiro. Então, assim, eu não vou fazer isso, eu não vou arriscar com cartão de crédito, boleto também, para depois ter que cobrar e tal. Então, eu tenho uma política minha de pagamento e eu cobro dos meus clientes essa política de pagamento. Pagamento, para mim, tem que ter 3 letras. TED, Pix e DOC. São 3 letras sempre. Então, só dessa forma. Não acredito em cartão, não acredito acredito cartão de crédito para parcelar, não acredito em boleto, não acredito em vamos botar no contrato e você vai me pagando. Não dá. Se não puder pagar, se tudo bem, porque eu também tenho outra política. Aquele que precisa parcelar pode estar apertado. E aí eu sei que quando a pessoa está apertada e precisa de dinheiro, ela vai tentar pedir dinheiro de volta em todos os lugares, mesmo não tendo razão. É assim que funciona. Com todo respeito ao pessoal que está endividado, ao pessoal aí do SPC do Serasa, que está ferrado, que está com CPF sujo e tal, mas eu sei que é assim que funciona. A pessoa, na hora que ela aperta, que não tem dinheiro, que o cartão está bloqueado por falta de pagamento, ela vai procurar onde tem como pegar um dinheiro de volta ali. Vai tentar fazer um cancelamento de uma coisa, pedir um reembolso de coisa de 3 meses atrás, falando que a garantia é eterna, vai tentar criar briga com o advogado para tentar pegar dinheiro de volta. Então, assim, cuidado com isso de parcelamento. Eu não faço parcelamento, eu não aconselho a ninguém. Fica à toa, vai curtir sua família, vai estudar, vai escrever um artigo. Daqui a pouco você pega aí um caso, vou parcelar em 10 vezes, recebe 2, 3, aí não recebe mais nada, aí o seu cliente fica com um serviço, você perdeu tempo, deixou de estudar. Seria muito melhor você escrever um artigo, gravar um vídeo para o YouTube que vai ficar prospectando clientes por 5 anos, 10 anos ali. Tem coisa que eu escrevi em 2016, que é muito tempo, portanto, que traz cliente para mim, de alguma forma. As pessoas olham, pesquisam no Google e vem aparecendo. Se eu tivesse pegado lá um caso parcelado sem receber, eu não ia ganhar nada com aquilo, eu teria perdido meu tempo. Então, não acho que vale a pena parcelar, não. Sinceramente, o risco é enorme, porque ticket baixo dá problema, cobrar baixo dá problema, cobrar pouco. E parcelar dá problema, porque é a pessoa que está no ticket baixo também, é o cliente que está no ticket baixo. Então, cuidado com isso. Como fechar o... Deixa eu ver quem mandou. Fernando
Fernando Beltramelo, tá assim no Instagram. Como fechar o contrato se o colega cobra um valor muito inferior? Aí que tá, tem que buscar um diferencial. No meu caso, o meu diferencial eu estou fazendo conteúdo pra caramba, eu estou fazendo cursos pra caramba, como eu falei, agora eu vou virar um ano fazendo aí sei lá quantos cursos em universidades da Espanha, mais o doutorado em Portugal, mais outras coisas que vão entrar aí, e atualização de livro, e conteúdo gratuito, e vou apresentar trabalho em Portugal agora em outubro, e dando aula. Cara, tem que procurar um diferencial. É o que eu sempre falo, para mim, hoje, o oceano azul, quando fala oceano azul é aquele que não tem sangue, ou seja, as pessoas não estão, os bichos não estão se matando ali. Então o oceano azul é aquele que não tem briga, não tem competição e tal. Para mim o oceano azul é usar o cérebro, não tem competição nisso, é uma coisa absolutamente fácil. Se você usar o cérebro, você estudar muito, se você se destacar como uma pessoa que sabe muito, se falar assim, preciso de alguém inteligente, fulano. Aí não tem competição, não tem competição. Aí não é que aquele cliente que quer pagar menos, ele vai te procurar. Não é isso. É que vai aparecer outro tipo de cliente para você. Muda o jogo. Então muda totalmente o jogo quando você começa a se especializar. Eu não tenho nada contra, tenho que deixar isso claro, eu não estou aqui para brigar com ninguém, para dar conselho, mas eu não tenho nada contra clínico geral, só que eu já fui clínico geral de algumas áreas, digamos assim, por um tempinho, e foi horrível para mim, nunca mais eu faço isso. Depois que eu virei especialista na área criminal, a minha vida mudou totalmente. É o que eu aconselho para quem quer ouvir os meus conselhos. Quem não quiser é só ignorar, tudo bem. Mas para mim é muito importante ser especializado. Isso faz o valor dos honorários subir. Isso faz você ter um diferencial. Você chegar para o cliente falar, fulano de tal cobra menos. Aí você fala assim, mas eu só atuo na área criminal. O problema de você contratar alguém que faz outras áreas é que vai terminar ali um processo de inventário, aí vai pegar uma trabalhista, vai mexer no previdenciário, vai ter que ir ao INSS e daqui a pouco vai fazer sua resposta à acusação. Eu não, eu estou o tempo todo só pensando na área criminal. Acho que isso é útil para o cliente. Outra coisa, vamos aqui, outra pergunta. A pergunta é exatamente assim. Jardson Tales com H e 2 L's. Como aumenta o valor conforme se especializa? Cara, eu acredito que o valor vai subir conforme você se especializa, porque você ganha autoridade. Então, se você ganhar autoridade, e aí é autoridade de verdade, é o cliente saber que você é bom naquela área, não é você se achar bom. É igual eu falo, tem muito professor, tem muito acadêmico, tá cheio de títulos, publicando bastante em revista científica e tal, só que ninguém conhece. Aí não sabem que ele é bom. É um problema no seu marketing, é um problema na sua divulgação. Então, esse é um problema para ganhar dinheiro. Eu acredito que não basta ser bom, as pessoas têm que saber que você é bom. E não basta parecer que você é melhor do que é. Você tem que ser muito bom, bom pra caramba, e as pessoas têm que saber que você é bom. Então você tem que ser, assim, digamos, meu conhecimento é nota 9, e as pessoas sabem pelo menos que eu sou nota 8. É isso. O problema é você ser um nota 9 de cabeça, de conhecimento, e as pessoas não sabem, nem te conhecem, acham que você é igual a todo mundo. Porque tem essa ideia, todo advogado é igual, e a gente sabe que não é. Com todo respeito, mas, cara, tem advogado genial, tem advogado que não sabe escrever. Então, a gente sabe isso. São muitos advogados, como em toda a área. Então, eu acredito nisso. O Renan Machado ADV. Cobrar consulta afasta o curioso e filtra melhor o tipo de cliente. No meu caso, eu tenho que cobrar consulta porque é a minha atividade fim. Eu acredito que sim, eu acredito que afasta o curioso e... Assim, eu me lembro até hoje que eu fiz uma consulta, eu já tinha vindo para o Rio Grande do Sul, já não estava no primeiro mês de advocacia. Eu vim para o Rio Grande do Sul, um caso lá em Santo Antônio da Patrulha, e aí eu falei por 1 hora com um casal,
sobre os documentos necessários e tal para conseguir uma transferência do preso, não sei o que, isso, e falei, tem que fundamentar em tal coisa no trabalho dele e tal, papapá. Aí, quanto é a consulta? Não, aí quando acabou, então é isso e tal. Aí eu falei assim, o valor da consulta é X. Ah, tá, eu vou ali no carro pegar. Aí nunca mais vi. Aí mandei mensagem no WhatsApp, nunca mais me respondeu. Só ficava assim, ó, um tracinho só um V, não ficavam os dois não. É só um. Tava bloqueado já. Saíram dali com tudo bloqueado e levaram para outro advogado. Quando eu estava para atuar nesse caso, eu ia atuar. Só que aí eu cobrei a consulta e não fizeram. Então tem que falar muito antes. Ó, o valor da consulta é tal é isso. E acabou. E tem consulta sim, tem que cobrar. Na minha opinião, tem que cobrar. O ideal é cobrar. Wagner Brasil, mestre, o poderio financeiro do cliente é levado em conta? Olha, eu considero bem pouco, mas muito pouco mesmo. Porque para mim, é que assim, como eu estou sempre com muito trabalho, muita procura, o que me interessa mais é a dificuldade do trabalho do que a condição do cliente. Eu sei que muitos consideram isso. Eu não considero tanto. Considero um pouco, sim, não vou negar, mas o que importa para mim é a dificuldade do trabalho. Bastante, bastante. Então, é um processo muito grande, é um processo com muitos réus, é um processo com muitos crimes, é um processo que está numa fase chata, e aí fase chata depende. Fase chata pode ser porque já tem muita coisa e não tem muito o que mexer, você vai ter que trabalhar com o que tem ali, ou fase chata porque está logo no início e você tem que pegar tudo de conversa com o cliente. Não tem depoimento e tal. Aí é complicado. Aí você tem que pensar, tá, mas e se acontecer tal coisa? Se acontecer tal coisa? Então, de todo jeito, pode ter uma dificuldade. E aí, o que eu considero mais é a dificuldade do caso. Complexidade do trabalho. Claro, o tipo de serviço. Consulta é obrigatoriamente algo mais em conta do que uma consultoria. Consulta de 1 hora, claro que tem que ser mais em conta que uma consultoria durante 6 meses, 8 meses, durante uma fase do processo. E parecer, depende. Eu tenho parecer bem enxuto, só de teses e estratégias, que é tipo uma consulta, só que por escrito. Para mim é uma beleza, sabe? Para mim é uma coisa excelente, porque eu faço tudo por escrito e entrego no prazo. Não tem um horário que eu tenho que estar ali falando com a pessoa. A tendência, como eu falei, é que eu passe a fazer mais pareceres e menos consultas, ou até pare de fazer consultas, porque eu amo fazer parecer. É uma coisa muito legal. Botar por escrito ali todas as ideias, bem, e é o parecer. E aí assina, bota os títulos embaixo, fica muito legal. E aí o cliente pode cobrar depois também. Essa é outra parte legal. Tá ali por escrito com a assinatura, o cliente fala, cara, você não disse tal coisa. E aí, você errou aqui e tal. Claro, você tem que fazer o trabalho para se garantir, senão o cliente vai te cobrar aquilo que está escrito. Deixa eu ver aqui. Tom N. Queiroz. Qual prazo você solicita para um parecer? Ah, tá. Cara, assim, depende. Depende de como tá a semana, porque tem semana que eu pego só caso assim de poucas páginas, e poucas páginas eu quero dizer até 500, até 800, por aí. E tem semana que eu pego vários casos de mais de 1.500, 2.000 páginas, aí me quebra, aí é complicado, mas eu sempre tento fazer em uma semana, de uma semana a um mês, dependendo da complexidade. Parecer mais fácil em uma semana, parecer mais complexo, que será juntado aos autos, que aí tem que ser uma coisa bem mais formal, mais fundamentada, até um mês. E por que uma semana? Assim, vamos dizer, um processo de 300 páginas, 200 páginas, eu leio rápido. Eu leio, às vezes, no mesmo dia que chega o processo. Claro, não vou falar isso para os clientes, senão eles vão querer na mesma hora a consulta, mas às vezes um processo de 200 páginas, 300 páginas, eu leio na mesma hora. Chegou o caso, não estou agora com consulta nesse horário. Eu leio aquilo, eu leio aqueles autos. Só que eu acredito muito em amadurecer a ideia. Eu acredito muito em deixa ali de molho um pouco. Não é, vou ler o processo e fazer a consulta logo em seguida.
não é bom. É bom deixar quieto, aí você dorme, aí fica pensando naquilo, e vão surgindo ideias. Eu sempre falo isso para os meus clientes, olha, a consulta acabou aqui, mas acabou aqui e eu ainda estou pensando nisso. Pode ser que daqui a 5 dias, uma semana, com a cabeça trabalhando sobre isso, apareça mais alguma coisa e aí eu te falo. Porque quanto menos tempo você der para conhecer e já falar, é pior. Você está falando ali uma coisa muito imediata, sem ter amadurecido a ideia. Então eu prefiro pelo menos uma semana de prazo. E não é nem, o caso é muito fácil, dá para fazer até amanhã. Dá para fazer, mas é melhor deixar amadurecendo. É uma ideia minha, assim, para ficar melhor. Quem? Giovanna Hedlund, ou Hedlund, não sei. Como conciliar tempo de duração do processo e valor dos honorários? Olha, não só o tempo de duração, mas também as diligências que vai ter que fazer, né? Assim, deixa eu pensar o que eu vou falar, porque tem uma coisa que eu não posso falar aqui. Mas, dependendo do caso, você tem que pensar muito bem, definir muito bem até onde você vai atuar. Eu, por exemplo, nunca gostei de fechar contrato até o trânsito em julgado. Eu conheço pessoas que gostam assim, preferem assim, até o trânsito e acabou, já fica garantido ali e tal. Eu não gosto, porque até o trânsito em julgado é uma vida. Então, assim, o que eu posso falar sobre isso? Eu gosto de definir prazos curtos. Por exemplo, eu não faço consultoria até o trânsito em julgado mais. Não tem nada que me convença isso. Porque, assim, se você estivesse desenvolvendo na sua carreira, a tendência é que você comece a cobrar mais honorários com o tempo. Então, por exemplo, o valor que eu cobrava em 2017 é muito menos que o valor que eu cobro hoje. E aí imagine se eu tivesse fechado em 2017 um processo até o trânsito em julgado, e aí hoje seria mais vantagem eu entrar em contato com o cliente e devolver o dinheiro para ter aquele tempo livre. Seria mais fácil. Então, eu não gosto de botar isso, principalmente se você acredita no seu trabalho, principalmente se você acredita na sua carreira. Não coloque uma longa duração. É melhor pegar aí, vou atuar até só no inquérito, vou atuar até a sentença, vou atuar só no segundo grau, vou atuar, entrou lá no meio do troço andando, vou atuar só nos tribunais superiores. É melhor definir só uma coisa específica e ganhar menos do que colocar, vou atuar do inquérito até o trânsito em julgado. Aí quando vê, assim, a sua carreira deslanchou, você já começou a ganhar mais, já está cobrando 3, 4, 5 vezes mais e ainda está presa naquele processo. Então pensa nisso, isso daí é muito importante para não ficar preso a um processo antigo. Um salve para o Tomás que entrou aí agora. Falando dele aí, a gente se encontrou há 2 dias e eu falei dele no início da live. Aqui, deixa eu ver. Cadê? Mais gente perguntando sobre parcelar, eu falei antes. Igor Lopes, como cobrar de cliente preso? Isso daí é brabo. Brabo, assim, no sentido, acho que uma das piores coisas é parcelar para cliente preso. Por quê? Porque se soltar ele não vai te pagar. Isso acontece a rodo, acontece direto. Então, assim, como cobrar de cliente preso? Cara, primeiro que tem que deixar muito claro que você não está fechando o contrato com a garantia de que vai ter o resultado, que vai soltar, porque eu já fui procurado várias vezes assim. Já fui procurado várias vezes nesses termos. Até com uma proposta uma vez, assim, a mais tentadora que já me fizeram na vida, só que era por êxito. E aí eu não fechei. Você não vai ganhar nada, mas se soltar você ganha tanto. E ia pagar. É pessoa de confiança, é pessoa que tem muitas condições, então assim, ia pagar. Só que não dá para jogar com êxito. Eu não acredito em fechar contrato com êxito. Não acho uma boa ideia. Então, ainda mais para casos de cliente preso. Se eu soltar, eu recebo. Cara, hoje em dia, com esse punitivismo, não dá para soltar
não dá para ter certeza de que vai soltar. É depender, assim, é trabalhar de graça com a condição de que se o promotor e o juiz quiserem, você vai ganhar dinheiro. Porque se o promotor fizer uma manifestação para soltar, talvez você consiga soltar. E aí você ganha dinheiro. Eu não gosto de deixar nas mãos de outras pessoas o meu rendimento financeiro. Não acho uma boa ideia. Se eu gostasse, eu ainda estaria na Defensoria Pública e ainda estaria dependendo do Estado para subir, diminuir. Diminuir não, mas subir o valor que eu receberia. Aqui. Patrícia Issa. O valor é fixado em consonância com a quantidade de livros lidos? Não tem essa relação. É claro que assim, quanto mais eu me qualifico, mais eu acho que eu posso cobrar. E claro, tem que deixar bem evidente para as pessoas que eu estou me qualificando. Então, isso é até uma coisa interessante. O Tomás estava aqui anteontem, a gente conversou bastante sobre isso, as coisas que eu estou estudando. Falei para ele, cara, eu vou virar o ano aí fazendo 6, 7 universidades na Espanha e não estou nem aí. Enquanto eu tiver tempo, enquanto eu tiver saúde, eu vou estar estudando, vou estar fazendo e vai se pagar, porque essa é a questão. Hoje, os meus estudos se pagam plenamente. Se eu resolvo fazer um curso a mais, gastando um valor alto a mais, vai se pagar. Isso vai se pagar. Então, mas claro, se eu souber explorar esse tipo de coisa, é igual eu falo, carro é investimento ou não? Depende da pessoa, depende. Para uma pessoa que não mostra o carro, não é um investimento, a não ser na qualidade de vida. Para alguém, por exemplo, pega aí um influenciador e tal, que tem que demonstrar carro e estilo de vida e tal, aquilo acaba sendo um investimento. Então teve um cara, eu não me lembro quem, um ator, sei lá, que ele falou, cara, o carro que eu comprei, ele se pagou no primeiro mês, porque gerou ali um engajamento, gerou um marketing, as pessoas confiaram mais em mim financeiramente e tal, e aí compraram as coisas. Na minha visão, para mim, o que se paga é o estudo. Então, o que se paga é isso daqui, por isso que eu compro tanto livro. O que se paga é fazer cursos. Então, estou fazendo... O Tretas falou aqui, grande Tretas, que precisa malhar a perna, né? A gente conversa bastante no privado, precisa botar mais peso. Mas, enfim, ele vai me xingar depois. Mas, enfim, o Felipe Tito que fez isso, que deu essa entrevista. Acho que foi o Tretas que me mandou até por direct isso daí. E, assim, pra mim o que se paga é fazer curso e as pessoas saberem que eu estou fazendo curso. É eu me qualificar e as pessoas saberem que eu estou me qualificando. As pessoas saberem que eu estou fazendo consultoria jurídica internacional em banca da Colômbia. As pessoas saberem que eu sou pesquisador do JusGov em Portugal. As pessoas saberem que eu fui aprovado primeiro no doutorado, em Portugal. E que teve um promotor de justiça que ficou em último, famoso aí, bem famoso. Doutrinador, enfim. As pessoas saberem disso. As pessoas saberem que eu estou fazendo master em Salamanca, Barcelona, o segundo em Barcelona, tem Sevilha, Carlos III de Madrid, começando agora, Valência, e vou fazer um na Colômbia também. E outras coisas que vão surgir, que eu vou fazer tudo, porque minha vida é estudar, porque isso se paga. Mas está pagando em euro e o euro está alto. Na verdade, Salamanca é até em dólar. Está pagando muito alto e tal. Sim, só que isso se paga. No meu caso, porque eu vivo de conhecimento. Ninguém me contrata porque eu sou legal, porque eu não sou. Eu tenho que deixar claro isso daí. Eu sou bem antissocial, sou bem arrogante. Então eu tenho que me garantir no conhecimento, porque no network eu não vou me garantir. Sendo simpático eu não vou me garantir. Então eu tenho que me garantir no conhecimento. Tem que ser tão bom que eu posso continuar sendo arrogante do jeito que eu sou e as pessoas não vão me xingar por isso. Tem que ser no estudo. As pessoas não vão me contratar porque, enfim, estilo de vida. Por, sei lá, conhece não sei quem. Porque tá rodando o Brasil palestrando. Não, porque eu não tô ligando para isso, eu não tô fazendo isso. Então, a única chance das pessoas me contratarem é por meio do conhecimento. Aí é um investimento que eu faço. Então essa pergunta é curiosa. Você aumenta o valor dos seus honorários conforme estude, conforme leia mais livros?
Diretamente não, mas se eu sei que eu estou me qualificando, se eu estou estudando mais, se eu sei que ninguém está fazendo a quantidade de cursos que eu estou fazendo, ninguém está gastando tanto com livro, ninguém está fazendo tanta coisa assim, ninguém está se matando tanto para obter conhecimento, eu consigo subir um pouco os honorários de tempos em tempos. O valor que eu comecei o ano já não é o valor que eu cobro agora, já é um valor bem diferente. Então, você vai modificando conforme você se sinta mais seguro. E lembrando, repetindo a lembrança, os meus clientes são advogados. Advogado é técnico. Então eu tenho que estar muito qualificado para conversar com o advogado de São Paulo, do Pará, de Mato Grosso, do Espírito Santo, do Paraná, do Rio Grande do Sul mesmo, de qualquer lugar, Maranhão e tal, Bahia. Eu tenho que estar extremamente preparado para conversar com esse advogado. Porque se o advogado me contrata é porque ele quer uma coisa melhor do que aquilo que ele acha que consegue oferecer. Ele quer uma qualificação da defesa. E aí eu tenho que estar muito preparado, porque, na minha opinião, a maior vergonha profissional que eu poderia passar é um cliente falar que eu estou desatualizado, é um cliente falar que tal coisa mudou, é um cliente falar que eu falei uma coisa errada, é um cliente falar que isso aí não está na jurisprudência, que a jurisprudência fala outra coisa, é um cliente falar qualquer coisa assim. Para mim seria a pior coisa, a pior vergonha que eu passaria no meu trabalho. Então eu tenho que estar qualificado para não passar vergonha no meu trabalho, para continuar sendo indicado, um advogado indica para outro e tal, e para ser contratado por advogados. Caso contrário, o advogado não vai querer me contratar. Então, basicamente é isso. É importante a qualificação para a definição dos honorários, principalmente no meu caso. Para o cliente leigo, acaba sendo um pouco mais difícil. Cliente leigo, é o que eu sempre falei, eu nunca tinha sido contratado por um cliente leigo em razão de mestrado, em razão de especialização, pós-graduação. Mas os meus clientes hoje da consultoria, eu sei que 99,9% só me contratam por causa da qualificação, por causa dos títulos, porque estou fazendo doutorado em Portugal aprovado primeiro, porque eu estou fazendo master em Barcelona em Direito Probatório, em Salamanca em Política Criminal, Direitos Fundamentais na Carlos III de Madrid, Mediação Penal em Valência, não sei o que, só por causa disso, que eu fiz em Sevilha, Direito Penal, fiz em Barcelona, Direito Penitenciário, que é uma execução penal, só por causa disso. Eu sei que quase todos os meus clientes só me contratam por causa disso. Então, para mim, o peso da qualificação é muito maior. Basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês sobre honorários, um pouco de contratação, essas coisas, e contando aqui a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tenho um compromisso agora, então vou ter que sair meio rápido. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.